Para de ficar tentando agradar todo mundo, que dá ruim isso aí, dá ruim pro seu corpo e pra sua mente. Fica comigo, que eu sou Carlos Cascarraro, seja bem-vindo ao canal Creme do Milho, e a gente vai falar desse assunto, a gente vai ler um texto e depois a gente vai comentar sobre esse fenômeno que a gente insiste, ou então algumas vezes a gente acaba dando uma deslizada e querendo e praticando, né? Esse tal de agradar todo mundo. Galera, eu tô com um texto aqui hoje do site Psicólogo e Terapia. Eu já li alguns textos deles aqui algumas vezes. Um abraço para essa turma. E o título é Por que agradar todo mundo? Então tem aqui foi publicado em 29 de novembro de 2016. Então a autora é a psicóloga Júlia Maschio. Um abraço para a Júlia, né? E vamos aqui, então, a primeira imagem, a gente tem um desenho aqui, né? De três semblantes, né? Três faces. Uma neutra, né? A primeira triste, a primeira em amarelo satisfeita, feliz, né? E a segunda assim neutra, né? Meio indiferente, né? Com um título, né? Por que agradar todo mundo, né? Por que querer agradar? A gente começa a nossa leitura. Agradar os outros não é um defeito, pelo contrário, indivíduos que gostam de agradar tendem a se tornar queridos pelas pessoas à sua volta. O agradar traz retorno, seja pela felicidade do outro, seja pela satisfação pessoal de fazer o bem. O problema, porém, é quando esse ato não é espontâneo e se torna uma obrigação. Nesse momento, talvez seja a hora de procurar a ajuda de um psicólogo, para entender por que existe a necessidade extrema de agradar a todo mundo. O ato de dizer não deve ser natural, mas nem todo mundo consegue. Há quem fuja de conflitos e prefere abdicar de si pelos outros, né? Pensando se tratar de algo em curto prazo. Porém, esse comportamento frequente pode virar uma bola de neve. Com medo de se tornar indelicado, essa pessoa abre mão de si para satisfazer os outros sem medir as consequências. O fato de agradar aos outros também pode ser uma forma de se sentir aceito em um grupo, algo que a pessoa acredita que não conseguiria se agisse conforme a sua personalidade. Há ainda aqueles que agradam esperando sempre algo em troca, e quando não ocorre, se frustram e ficam ressentidos. Agradar os outros sem estar se agradando pode ser prejudicial para as emoções do indivíduo, e algo que deveria ser prazeroso se torna um peso. Pessoas com necessidades de agradar podem se tornar inseguras, depressivas, ansiosas, ter baixa autoestima e não terem condições de decidir por si, precisando sempre da opinião do outro. Às vezes é preciso fazer o que não se gosta em benefício do grupo, mas ninguém deve se tornar escravo desse comportamento. Veja quando agradar todo mundo pode se tornar prejudicial. E aqui vão os exemplos, nas situações, né? Sempre se espera algo em troca. Não há retorno e há frustração. Acredita-se que é necessário agradar para ser aceito. Deixa-se de lado as vontades e desejos próprios. Não se consegue mais identificar o que se gosta. Os gastos são baseados nos de outras pessoas. Fica-se impossibilitado de dizer não. Consegue-se dizer não, mas tenta-se sempre justificar, inclusive mentindo. Há necessidade de ser visto como alguém bom e legal. Sem perceber, os outros abusam dessa pessoa. A pessoa se culpa por tudo de errado que acontece. A pessoa sente-se imprescindível e insubstituível naquele meio. A pessoa considera o amor e a entrega a sacrifícios normais. A pessoa apresenta sinais de baixa autoestima, ansiedade, estresse e outros problemas emocionais. E aí, continuando, né? O que leva uma pessoa a querer sempre agradar aos outros. Irracionalmente, temos a necessidade de sermos aceitos e amados. O renovado psicólogo, me parece renomado aqui, né? Renomado psicólogo americano Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva, determinou 11 crenças irracionais comuns. Uma delas é: preciso de amor e de aprovação de todos os que me rodeiam. Ou preciso ser amado e ter a aprovação de todas as pessoas importantes que me rodeiam. Essa crença é comum
em diferentes graus em todos os seres humanos. Racionalmente, sabemos que agradar a todos é impossível e que isso não nos torna piores. Quando a pessoa não identifica isso, abre mão de suas necessidades. Uma das poucas formas de conseguir agradar ao máximo ao outro, sem garantia de sucesso. Identificar a origem dessa conduta no indivíduo é um dos primeiros passos para melhorar nesse aspecto. Outro ponto é analisar o que a pessoa está fazendo para que isso a impossibilite de mudar. Em geral, o indivíduo que está sofrendo com a necessidade de agradar não consegue identificar onde está o erro. Por essa razão, é preciso buscar ajuda profissional e um psicólogo comportamental pode auxiliar na busca pela resolução desses conflitos. Aí, psicólogos para as relações interpessoais, e aqui tem, lógico, muito merecido, né? Aqui a chamada, né, das terapeutas, das psicólogas, que podem orientar, lembrando aqui que o canal Creme do Milho, ele não é um canal de psicologia, né, mas é um canal de pessoas que passam pelos tempos, eu, né, passei por situações com esse tema e quero aqui dar a minha experiência, né, dividir a minha experiência sobre o que aconteceu. Então aqui, né, com esses psicólogos que têm relações de forma de terapia online, videochamada e também consultas presenciais em São Paulo. Então tem aqui o ponto da Daniela Gilardi, né, tem todas as informações aqui, quem tiver interessado, busque psicólogo e terapia.com.br. Um abraço a essa turma toda, que aqui é a Júlia, né? Júlia Maschio que escreveu esse texto. Vamos lá, galera. Opa! Quais são, deixa eu tirar os óculos aqui, quais são os meus 2 centavos de contribuição que eu sempre coloco aqui no final, após a leitura, né? Eu acho que o fator agradar, ele é um negócio muito curioso, né? Porque o ser humano, talvez, ele tenha até uma predisposição em querer ter um ambiente de bom convívio, né? E aí, nesse ambiente de bom convívio, às vezes a gente não quer, às vezes, se indispor com determinadas pessoas, situações, ambientes, e aí a gente acaba colocando, cedendo muito da gente, né, das nossas vontades, para, às vezes, atender a outra pessoa, a outra parte, né, o outro lado ali. E isso e uma das formas de evitar que isso aconteça, dependendo do que a gente está disposto a fazer ou não, acaba entrando o fator em dizer não, né? Olha, eu não quero fazer isso, eu não concordo com isso, eu não gostaria que fosse feito dessa forma. Enfim, tem uma série de situações e posicionamentos que a gente pode colocar sobre esse limite, né? Sobre o não. E, e é curioso, né? Porque eu conheço muita gente, eu já passei por situações onde também a gente acaba sendo quase que de uma forma inconsciente, é, é, privado, né? A gente colocando o desejo, o interesse da outra pessoa, né? Do que está acontecendo do outro lado, em primeiro lugar, e a gente acaba ficando o quê? A gente acaba ficando secundário. A gente acaba ficando numa situação assim não nos colocando em primeiro lugar como deveria ser, né? Que essa que é a verdade. E isso acaba fazendo muito mal no médio prazo, isso acaba fazendo muito mal no longo prazo, isso acaba fazendo muito mal até na forma que a gente tem de lidar com a gente mesmo e, por consequência, tudo que vem depois, né? As nossas relações familiares, amorosas, as nossas relações, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a nossa saúde, a nossa relação com a nossa saúde física, mental, espiritual, né? Tem um monte de coisa ali que vai acontecendo e essa falta do não, que vem exatamente do querer agradar o próximo. Eu faço o vídeo sem cortar. Ela faz com que a gente acabe não valorizando a gente primeiro, né?
E a gente vive, sim, numa sociedade que ela favorece esse tipo de comportamento. Essa que é a verdade. Ela favorece esse tipo de comportamento e faz com que sempre o desejo do outro, a vontade do outro é que fique em primeiro lugar. Isso para tudo. Isso para tudo. A gente vê isso de forma mais recorrente, talvez o quê? De forma mais frequente nas relações amorosas, nas relações profissionais, né? A gente sempre acha que o chefe, que a empresa é maior que a gente, né? E isso pode ser um perigo. Isso pode ser um perigo. Porque não que a gente tem que deixar de não que tem que deixar de existir uma relação de hierarquia, uma relação de respeito, de prioridade, de comando, ordem e comando. Isso tem que existir mesmo. Só que existem, mesmo dentro dessas relações, dessas interações, existem limites. E esses limites, eles precisam ser respeitados. Até exemplos, vamos dar um exemplo aí financeiro. Até limite de financeiro, né? Por que que eu tenho que ficar agradando, achando que eu tô agradando, querendo agradar por uma marca de roupa X, por uma marca de tênis, por uma marca de carro, e aí eu acabo me endividando, me super endividando para poder fazer parte daquele grupo. Isso é uma forma de querer agradar os outros. A gente acha que não, mas acaba sendo uma forma da gente querer agradar os outros. Isso faz muito mal. E isso pode gerar efeitos colaterais de médio e longo prazo graves no nosso convívio e na nossa forma de lidar com o que está ao nosso redor, né? Então, um ponto é, não, você não precisa agradar todo mundo. Você primeiro precisa agradar a você mesmo, você precisa estar bem com você mesmo. E quando você está bem com você mesmo, você acaba encontrando os limites com que você consegue negociar e priorizar nas trocas. É isso. Então, beleza, eu estou bem, mas eu acho que se eu ceder aqui alguma coisa do que eu estou trabalhando, ou do que estão me pedindo, tá tudo jóia, não tem problema nenhum, eu estou bem resolvido com isso. A decisão é de dentro para fora, né? E não uma coisa de fora para dentro e que pode gerar esses problemas como a gente leu aqui no texto, né? Então eu sempre priorizo o outro, eu sempre estou achando que eu vou receber algo em troca, eu não sou escutado nas relações, eu vou me anulando, né? Eu vou deixando minhas prioridades, meus desejos, minhas vontades para depois, para poder sempre estar atendendo, sempre estar agradando quem está convivendo comigo, com quem eu estou trabalhando, com o lugar onde eu estou trabalhando, e etc, e etc. E pode acreditar, confia por quem já teve situações parecidas aqui com o querer agradar os outros. E isso te faz muito mal, muito mal. E se você chegar nesse ponto que você está precisando de ajuda, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Você pode conversar com algum amigo também. Você pode conversar com uma pessoa que já tenha passado por uma situação parecida antes de você. Nesse caminho, existem várias ferramentas que você pode acoplar e pedir ajuda para um mentor, para uma pessoa mais experiente, e etc, para poder você conseguir desatar esse nó aí e seguir em frente. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo, que fique claro, não queira agradar todo mundo. A maior pessoa prejudicada em ter esse tipo de comportamento é exclusivamente você, é você e mais ninguém, e mais ninguém, tá bom? Pensa nisso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha aproveitado aqui a leitura. O canal Creme do Milho ele é voltado exatamente para leituras e reflexões de temas que envolvam equilíbrio pessoal e profissional, life balance, bem-estar mental, na perspectiva de quem passa ou já passou pelos temas que a gente vai conversando aqui nos vídeos, tá bom? Então,
Espero que você aproveite bastante, dá o like, se inscreve, comenta, né? Manda para um amigo que está precisando escutar, né? Entender um pouco, ou que essa pessoa está agradando demais, tá se anulando e deixando aí o seu protagonismo, né? A sua autoimagem de lado, tá bom? Porque a ideia é sempre ajudar a você a dar o próximo passo e seguir mais leve, seguir bem. Um abração para você, espero você nos próximos vídeos. Até em breve. Tchau, tchau.